Você é aquilo que você consome. Claro que isso foi dito numa época muito voltado para a alimentação. Aquilo que você consome como alimento vai refletir na sua saúde física, é claro, traz muitos benefícios. Mas o consumo, de uma maneira geral, vai refletir em vários aspectos da sua vida. Cultural, no seu desenvolvimento intelectual, na sua formação cultural, na sua saúde emocional e psicológica. Esse tema é muito abrangente. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Conversa com o Serjão hoje é sobre você é aquilo que consome. Olá, meus queridos, como estão vocês? Tudo bem? Nós estamos por aqui ainda em Recife, nos preparando para fazer a próxima expedição. Fizemos uma rápida, vocês viram, A gente foi aqui no Litoral Sul, Porto de Galinhas, Cabo Santo Agostinho, alguns dias e voltamos para casa, porque ainda precisamos resolver algumas coisas importantes aqui antes de sair e passar mais tempo fora. Fazendo manutenção na Dora que é a nossa casinha aqui. Fui no mecânico trocar um batente de suspensão, gente, vocês nem imaginam o nível de desgaste disso. O batente de suspensão é uma peça de borracha muito rígida que apoia a mola do carro quando está com peso para que ela não bata no chassi do carro, Tem esse apoio de borracha. Vou mostrar imagens aí para você ver como estava antes e como é ela nova. É incrível o desgaste disso quando a gente usa muito peso aqui. E outra coisa é a manutenção. Vamos melhorar a nossa vida nas questões de eletricidade, aqui de conexões. Vou fazer aqui, fiz uma gambiarrazinha, mas eu vou mostrar um pouco mais para vocês, eu estou instalando aí. Quando eu terminar, eu mostro e ver como vai ficar bem melhor a nossa vida. Mas voltando ao nosso assunto, gente, quando a gente consome, essa ideia de consumo foi falada a primeira vez lá na Grécia Antiga. Eu acho que tudo que foi pensado na vida começou lá na Grécia Antiga, E tinha um cara chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e tinha uma frase que foi muito popular na época, lá, nas discussões na Grécia, e até hoje se fala. Ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio. E isso é muito bom e hoje em dia se fala muito sobre isso. Mas o que eu queria falar é que essa questão do consumo, principalmente hoje em dia, com mídias sociais e tudo isso que a gente tem à disposição para consumir, isso hoje em dia está sendo muito discutido porque tudo que a gente consome influencia muito na nossa vida. Então, independente do consumo de alimentos, isso aí é muito claro, Todo mundo já sabe, apesar da gente não segue muito a risca essas dicas, mas todo mundo sabe. As questões são muito mais amplas, é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Gente, eu tive a ideia de conversar sobre isso com vocês quando eu vi uma entrevista com o Sting. Não sei se todos conhecem, mas o Sting é um cantor, compositor britânico, ficou muito conhecido na década de 80, criou uma banda junto com uns amigos, uma banda chamada The Police, talvez o pessoal da minha geração conheça. Fez muito sucesso lá no auge do rock and roll britânico, nos anos 80, e é um cara que hoje deve ter uns 70 e poucos anos, porque quando eu era criança ele já fazia sucesso com a banda, então estou com 51, ele deve estar com uns 70. Enfim, é um cara que tem uma bagagem cultural enorme, de música principalmente. E eu estava vendo ele falando sobre como as músicas são construídas hoje em dia, e é um cara que nem conhece muito não tem tanto conhecimento de música brasileira como nós. E ele está falando como as músicas são construídas hoje em dia, de maneira muito simples, só para que pegue de uma maneira rápida e as pessoas já partem para outra coisa. Então as pessoas ficam repetindo. Ele até explicou como fazia uma música, Ele criava principalmente as músicas românticas, ele criava um problema, uma separação, um sofrimento, e depois ele mudava aquele acorde, dava uma virada, ele falou o termo técnico que eu não conheço, mudava o acorde, virava o ritmo e falava, não, mas tá tudo bem, eu vou seguir em frente, não sei o quê, ou então vou partir para outra. Então era toda uma construção, tanto de música quanto de letra. E ele ficou falando que hoje em dia as coisas são repetitivas, sem sentido, e sem solução, e sem uma temática. Aí quando ele falou isso, eu me lembrei de algumas músicas interessantes. Tem uma música chamada Sonhos, que é uma música que o Peninha gravou, mas eu não sei se foi ele que compôs, eu confesso que não pesquisei, eu vou botar aqui o nome dos compositores, que eu acho que não é o Peninha. Mas é uma música que é incrível, e ela nem é o ritmo dele, não é o tipo de música que eu gosto, mas a letra é incrível. E na parte da música que ele fala ter saudade, ele fala sobre o sofrimento, fim de relacionamento, e diz ter saudade até que é bom, melhor do que caminhar sozinho. E ele dá a reviravolta e segue a vida dele. Mas veja a profundidade dessa música, Então era isso que o Sting queria dizer. As músicas são muito efêmeras, muito superficiais,
É infiel, peguei você no motel, é infiel, peguei você no motel, infiel, peguei você no motel. Vocês entendem? Eu nem sei que música é essa, me lembrei na cabeça agora que eu ouvi muito essa música, eu não sei quem canta e também me desculpem, quem gosta, não conheço, não posso reclamar, só me veio na cabeça. Mas essa dificuldade hoje, tem uma música do Roberto Carlos, chama Cavalgada, também, repito, não é um estilo de música que eu goste, que eu escute, né? Mas é uma música que representa o ato sexual de um casal de uma maneira tão poética, tão sublime. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida. A música é fantástica. Então veja só que experiência sensorial, retratada, cheia de metáforas nessa música. Se você consome esse tipo de produto, esse tipo de música, você vai crescer, você vai aprender a se expressar, você vai lidar com suas emoções, ter mais sensibilidade. Veja só, o crescimento que você tem só por causa de um tipo de música que você escuta. Eu não vou nem falar da questão científica mesmo, do lance da música, né, da batida, do ritmo, porque tem umas músicas bem irritantes e isso influencia muito no nosso comportamento. Nós fomos numa vinícola em que eles colocavam música clássica na fermentação da uva, imagina, para o vinho escutar música clássica. Isso Bactéria, né? As bactérias, claro, né? Então percebam a importância da música, que é só um dos elementos dessa conversa, no nosso comportamento. Mas diferente da música do Roberto Carlos, o que nós vemos nas músicas hoje, muitas delas, é tratar o tema de maneira muito vulgar, sabe? As mulheres, principalmente, tratam de uma maneira muito descartável, um pedaço de carne. E o que deixa triste, algumas músicas, eu queria até citar alguns exemplos, mas acho que eu não posso nem falar aqui sobre essas músicas como relatam, né? E o que me deixa triste é ver as moças cantando e dançando esse tipo de músicas vulgares, como se estivessem sendo homenageadas, como se estivessem recebendo um poema de amor. Então é bem triste isso. Então eu usei o exemplo da música, porque a música é uma coisa que a gente consome muito, afinal de contas, quem não gosta de música? E a gente tem que pensar que o que entra pelo nosso ouvido vai influenciar muito na nossa formação, como a gente enxerga a sociedade, como a gente se relaciona com a sociedade, como a gente trata os nossos relacionamentos amorosos ou familiares. Então é muito importante isso, tem tudo a ver com a formação do caráter na sociedade. Vamos lá? Preto no negativo e vermelho no positivo, não dá problema, para não pegar fogo aqui na nossa casa. Deixa eu ver aqui. Então, gente, nós gostamos muito de arte. A arte de uma maneira geral, né? Eu e Stephanie, que é a minha esposa, está aí atrás, não está aparecendo nesse vídeo, mas vocês conhecem. A gente gosta muito de arte. Mas é claro que música e cinema são mais acessíveis, vamos dizer assim. A gente gosta muito de teatro, de espetáculo de dança, mas infelizmente tudo é muito caro, a gente consome mais música e cinema. E é sempre uma preocupação quando a gente consome esse tipo de coisa. Falei sobre música já, mas sobre cinema também. Quando nós vamos assistir um filme, uma série, a gente gosta muito, filmes e séries. A gente tem a preocupação para que seja um conteúdo interessante. Porque assim como uma comida ruim, como dizia o Hipócrates lá na Grécia Antiga, vai fazer mal para você, você pode ter um problema intestinal, uma comida ruim, inclusive, na hora. Um conteúdo ruim, um filme ruim pode te emburrecer. É verdade, pode te emburrecer. Temos filmes que tratam a violência de uma maneira tão banal, é uma banalização da violência realmente terrível, assim, muito tiro, muita bomba, muita perseguição, muita pancadaria, muito soco na cara sem cair nenhuma gota de sangue, uma coisa sem sentido nenhum. Então a gente procura evitar isso, até porque é melhor começar um filme e parar com 15 minutos do que perder 2 horas assistindo uma porcaria e ficar chateado. Então qualquer problema, roteiro muito ruim, coisa sem sentido, é melhor parar e partir para outro. Outra coisa, meus queridos, que nós estamos evitando o consumo é do noticiário. Pois é uma coisa que todo mundo faz, né? Quem é que não quer escutar um jornal, saber das notícias? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui em casa a gente nem tem mais, assim, conexão de TV, de antena digital. A gente consome alguns noticiários pela internet, selecionados, alguns aplicativos que a gente gosta, recebemos informações de economia, que eu preciso estar envolvido, esportes, lazer, só o que nos interessa, na verdade. É bem perigoso a gente se absorver em tudo que for notícia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, jornalistas, por favor, não se ofendam, mas jornalista quer vender jornal. Claro
com compromissos com fatos e com a verdade, é o mínimo, né? Mas jornalista quer vender jornal. Do mesmo jeito que nós aqui, no Jornada Livre, queremos vender visualizações, queremos ter visualizações para vender o espaço, para anúncio, e ganhar dinheiro com isso, é normal. E eu poderia estar usando de artifícios para ter visualizações. Eu poderia estar dançando a Macarena com a minha cueca do Homem-Aranha aqui. Talvez tivesse mais visualização, mas escolhi uma maneira mais nobre, mais decente de conseguir isso. E espero que os jornalistas também façam isso, né? É o mínimo. Então tenha cuidado com a notícia que você recebe, porque apesar de não ser falsa, né? Não vou dizer que é mentira, não é falsa, pelo menos a maioria delas não. Mas não condiz do que é a vida, do que é a vida de verdade. Você liga a TV de tardezinha, começo da noite, esses canais que tem esses programas policiais, e sempre tem uma perseguição policial, chama o helicóptero, o comandante não sei quem, o helicóptero, tá uma polícia ali, pegaram ali, e estão estourando um cativeiro de um sequestro. A vida não é isso não, gente. Então cuidado, não, eu aconselho a não assistir esse tipo de conteúdo, que não vale a pena. Então, o que eu quero dizer que não é mentira, mas é um pouco manipulado. Você vê, a guerra na Ucrânia, ela continua lá, gente. O pessoal está sofrendo muito ainda lá, mas não é mais notícia. O pessoal que foi sequestrado pelos terroristas lá na faixa de Gaza, lá perto da faixa de Gaza, né? Continuam lá, as famílias continuam esperando alguma notícia, se pelo menos morreu, ou se está sequestrado ainda. Por outro lado, os palestinos estão lá encurralados na faixa de Gaza, sem saber, sem poder subir para o norte, sem poder ir para o sul, para o Egito, eles continuam sofrendo. Então isso, apesar de não ser notícia, mas isso não vende tanto o jornal como vendia no começo. Existem notícias mais recentes para vender mais. E aí, me conta como é que estão as coisas aí. Pois é, estão melhorando aqui. A minha ideia é de colocar nossas tomadinhas aqui, ó, de 12 volts e a de USB para carregar celular de uma maneira mais prática. Daqui a pouco eu vou terminar e explicar direitinho. Inclusive, meus queridos, tem um vídeo que a gente tratou o tema medo de pegar a estrada, mais específico naquela época, né? E relacionei muito essa questão dos programas de televisão, da violência, a coisa toda, acidentes na estrada, de ônibus que capotou e morreram não sei quantas pessoas. Né? Então, como esse noticiário traz um medo que muitas vezes é irracional, a gente traz para a vida mesmo. Bem importante isso. Inclusive, se você não viu esse vídeo, veja. Se você não está inscrito também, quer acompanhar um casal que mostra experiências de viagem de maneira simples e sincera, considere se inscrever no nosso canal, que é importante pra caramba. Pronto, essa conexão está finalizada aqui, agora eu vou só arrumar a tomadinha ali. E tá funcionando aqui, né? Já está testado e funcionando. Cadê? Pronto, já está funcionando, já testamos aqui o celular, está carregando. Agora é chato que fica uma luzinha acesa para sempre, né? Porque eu liguei direto sem disjuntor. Se por acaso a Dora for ficar parada há muito tempo, a gente só tem que tirar aqui para não ficar. Eu sei que essa luzinha não deve gastar energia, quase nada, mas é consumo. Vamos só fixar aqui, ó. A ideia é fixar aqui, ó, nesse cantinho. Vou colocar um parafusinho aqui. Pronto, ficou pronto. Aqui, ó, fica uma caixinha elétrica aqui. Aqui pode ligar direto o USB. E aqui tem aquele 12 volts tradicional que a gente usa o pitoco, como o Stephanie fala aqui. Ok, isso. Finalizado o serviço, vai ficar bem melhor. E concluindo nossa conversa, eu queria dizer que a vida dá muitas opções de consumo. O cardápio é gigante de coisas que a gente possa consumir nessa vida, de todas as formas. Fazendo analogia, é como se a vida fosse um restaurante bem legal, e naquele restaurante tivesse um buffet cheio de opções. Então você vai escolher o que vai te nutrir, o que vai te fazer mal, você vai tentar evitar. Você vai escolher aquilo que pode te dar prazer, porque o prazer é importante também na vida. E principalmente ter cuidado com aquilo que vai gerar grandes arrependimentos. Mas não ter medo de errar, porque na vida a gente erra mesmo, fazendo escolhas ruins, é normal. Então a vida é um presente incrível. Vamos tentar tratar ela com mais carinho. Vamos pensar sobre isso.
Essa foi a Conversa com o Serjão. Muito obrigado, gente. Prazer em tê-los aqui. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Fique com Deus e até a próxima Conversa com o Serjão. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer problema, roteiro muito ruim, coisa sem sentido, é melhor parar e partir para outro. Falou o cara que gosta de Rambo, hein? Gostava. Gostava.